Abram suas Bíblias no Salmo de número 90. Nós vamos ler 2 versículos para introduzir essa que vai ser a última mensagem, o último capítulo da nossa série No Princípio. Por sinal, é a 17ª mensagem no livro de Gênesis. Hoje veremos o último personagem, mas como um versículo que vai nos introduzir ao tema, eu quero te convidar a abrir a Bíblia, então, no Salmo de número 90. Leremos os versículos 9 e o versículo 12. Salmos 90, versículo 9 e versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Eu me recordo desse versículo sempre recitado antes das nossas escolas bíblicas dominicais. Levantávamos a palavra de Deus ao ar e recitávamos esse versículo, crendo que de fato essa palavra é a palavra de Deus. Quantos creem? Diga amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Diz assim o salmista no capítulo 90, versículos 9 e 12. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Como um conto que se conta. A nossa vida é como um conto, é como um poema. Nós estamos a cada dia escrevendo um capítulo da nossa vida, um capítulo dessa história, um capítulo desse conto. E nós devemos rogar a Deus, da mesma forma que Moisés roga a Deus no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Irmãos, sem sombra de dúvidas, precisamos ter sabedoria dos altos céus, para que possamos narrar, contar e escrever cada um dos dias, cada um dos capítulos que o Senhor nos concede que vivamos. Eu sei, meus amados irmãos, que nossas vidas são feitas de momentos e que em cada um desses momentos nós estamos sujeitos a enfrentarmos situações adversas, o que eu chamo de altos e baixos. Tem dia que parece que a gente amanhece no alto da montanha e que lá do alto da montanha nós conseguimos contemplar tudo do alto, os vales, e a gente se sente tão bem nas alturas. Mas, de repente, parece que a gente é levado do monte para o vale. E muitas vezes levado até o poço. E eu digo mais ainda, no fundo do poço. Existe até aquele ditado, aquela força de expressão, de que muitas vezes nos encontramos no fundo do poço. A nossa vida é feita por momentos alegres, mas também por momentos tristes. E a minha pergunta é como nós temos narrado esses momentos? Como nós temos contado esse conto? A tua vida, a tua história está sendo narrada de que forma? À base de murmurações? Ou você tem tido sabedoria dos altos céus para conseguir narrar, mesmo nos momentos de vale de fundo do poço, as alegrias e o reconhecimento das bênçãos que o Senhor tem te concedido? Porque uma coisa eu posso te afirmar do mais profundo do meu coração, que Deus jamais nos abandona, amém ou não? Seja no fundo do poço. Hoje aprenderemos com a vida do último personagem. O último personagem no livro de Gênesis. Aprenderemos com a vida de José, como a vida de fato é feita de momentos diversos e adversos. Aprenderemos como devemos reagir em cada uma dessas circunstâncias. Então vamos lá para o texto base no livro de Gênesis. Último capítulo, 50. Gênesis 50. Te convido a acompanhar a leitura comigo no capítulo 50, dos versículos 14 até o versículo de número 22. Pai, fala hoje, por intermédio da Tua palavra, aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Diz assim o escritor em Gênesis 50, 14 a 22.
Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, primeiro de uma forma covarde, eles mandam um recado a José. Teu pai ordenou. Quem era o pai de José? Jacó. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, agora vieram eles pessoalmente, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Estavam com medo, estavam aqui prostrados, acovardados, rogando, pedindo do fundo do coração por piedade da parte de José. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José quantos anos? 110 anos. Semana passada, nós aprendemos com a vida de Jacó que Deus não usa rebeldes contumazes. E o exemplo foi o exemplo de Esaú. Mas que Deus usa pecadores arrependidos e contritos. Nós vimos que é exatamente por essa razão que Deus rejeitou a Esaú. Lembram-se? Rebelde, contumaz. Ele não valorizava as bênçãos de Deus, fazia pouco caso das tradições, dos conselhos dos seus pais. Era alguém que guardava o rancor e o ódio no coração a ponto de desejar matar o seu próprio irmão. Deus não usa rebeldes, contumazes, mas Deus está disposto a usar pecadores arrependidos e contritos de coração. Por essa razão, então, Esaú foi rejeitado e Deus acolhe a Jacó, que passou a fazer parte da linhagem dos patriarcas da nação de Israel. Nós conhecemos um pouco da história. Jacó teve 12 filhos, e dentre os 12 filhos de Jacó se destaca um. Quem é que se destaca? José. José passa a ser o personagem usado por Deus para a preservação da nação de Israel. A vida de José é um poema. É um poema escrito por Deus em várias estrofes distintas. É um poema maravilhoso, composto de altos e baixos, de momentos em que José estava no alto do monte, mas em que de repente José literalmente foi parar no fundo de um poço, no fundo de uma cova. Tirado da cova, é levado como escravo para o Egito, ele lá então vai para a casa de Potifar, acha graça aos olhos de Potifar que o coloca para governar a sua casa. Parece que mesmo lá no meio da escravidão ele estava se sentindo como alguém agraciado por Deus. Porque mesmo como escravo estava sendo líder da casa do grande homem, líder no governo de Faraó. De repente vem um problema com a esposa do homem que o contrata. A esposa se namora pelo jovem José e tenta seduzi-lo, e ele corre e a deixa na mão, porque queria honrar ao Deus a quem ele temia e servia, e vai parar na prisão depois de uma calúnia. Lembram dessa história? Caluniado que foi pela mulher de Potifar, vai parar na prisão. É uma história de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. A vida dele é um poema composto de várias estrofes, onde nós percebemos elementos comuns,
com a nossa própria vida, mas onde também conseguimos destacar o agir e a providência divina. Você não pode esquecer, meu amado irmão, minha irmã que está aqui presente, eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que estão as estrofes do conto e do poema da sua vida. Eu não sei o que é que está te afligindo hoje. Eu não sei qual é a angústia, a adversidade que você está atravessando. Mas uma coisa você não pode esquecer. É o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8, 28. Você se lembra? O que Paulo diz em Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas, todas, boas ou ruins, montes ou vales, fundo do poço, todas as coisas contribuem juntamente para o quê? Para o bem. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui reconhecem que foram chamados por Deus? Diga amém. Sabe que todas as coisas contribuem para o seu bem. Todas as coisas. E a vida de José é um poema que vai nos expressar exatamente essa verdade. Em primeiro lugar, hoje, olhando para a vida de José, eu tenho um primeiro ponto dessa mensagem. A mensagem vai ser composta de dois principais pontos. E o primeiro deles é que durante a nossa vida cristã, nós enfrentaremos adversidades. Eu queria poder pregar uma coisa diferente. Eu queria hoje poder dizer que a vida cristã traz somente momentos alegres. Eu queria poder te dizer que a vida cristã é a solução de todos os seus problemas, mas eu não posso mentir para você. Porque é o próprio Senhor Jesus quem nos diz que no mundo nós enfrentaríamos o quê? Aflições, mas que nós deveríamos manter o bom ânimo. Porque Ele venceu. E se Ele venceu, nós também podemos vencer. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Algumas das adversidades que nós podemos sofrer em nossas vidas é a perseguição. Sabia? José é um exemplo claro para nós de que por viver de forma justa, repreendendo o pecado, se levantando contra o pecado, e porque ele vivia uma vida justa, confrontando o pecado, ele sofreu perseguição. A Bíblia já nos garante isso, que se você quer viver uma vida justa e pia diante de Deus, pode ter certeza que você vai enfrentar o quê? Perseguições. Perseguições talvez no seu trabalho, quando você tenta viver uma vida honesta, onde você se recusa a participar de falcatruas, e que você vai ser perseguido justamente por aqueles que queriam prosperar em cima das falcatruas, e que não contam com você. Você vai ser perseguido. Perseguido muitas vezes, quando no grupo dos teus amigos, você se levanta para se opor ao oferecimento das drogas. Hoje conversávamos sobre isso, não é, Daniel? Hoje cedo no nosso café da manhã foi um tempo abençoado com os homens que aqui estavam. Quantos aqui estavam e pode dizer amém mesmo que foi um tempo abençoado? Diga, foi um tempo abençoado. E conversamos. Hoje os nossos filhos, os nossos jovens estão hoje submetidos ao quê? A essas drogas. Estão submetidos aí aos cigarros eletrônicos, estão sendo vendidos, irmãos, a céu aberto, embora haja uma proibição, mas veemente por parte da Anvisa, que essa droga, que essa coisa tem causado malefícios acima do que um cigarro normal, mas os jovens estão aí consumindo essa droga. Compre 600 puffs, 800 puffs, você escolhe a essência. E a gente quer se achar o cara e o tal. E você, quando se levanta contra isso, vai ser perseguido. E a gente não quer ser perseguido. A gente quer fazer parte da turminha, ser bem aceito, ser bem acolhido. É o narguile que está aí correndo solto. E são as Anitas da vida que estão aí agora levantando e libera as drogas. Vai, isso. Porque se liberar as drogas, a gente vai ver a vida dos nossos jovens melhorando. Ah, que engano, irmãos, que desgraça. E quando a gente se levanta contra isso, nós seremos o quê? Perseguidos. É isso que José nos apresenta. Abre sua Bíblia em Gênesis 37, 2 a 4. Gênesis 37, 2 a 4. Estas são as gerações de Jacó. Tendo José de 17 anos,
apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, que eram as mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. José não compactuava com as coisas erradas que os filhos de Bila e Zilpa, seus meio-irmãos, estavam praticando. E José, por querer viver uma vida justa, pia, digna e não compactuar com os erros, ele passa a ser o quê? Perseguido pelos seus irmãos. Passa a ser odiado pelos seus irmãos. Veja o que diz o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. José, por ser um bom filho, recebia o reconhecimento do pai. É claro, é lógico que o pai o elogiava diante dos outros. E os nossos filhos devem ser elogiados por nós, sim, quando fazem coisas boas e quando acertam nessa vida. Pai, elogie os seus filhos, valorize os seus filhos quando estão acertando. Mas não passe a mão na cabeça dos seus filhos quando eles estão errando. Tem muita mãe, tem muito pai que passa a mão na cabeça dos filhos, está vendo indo desencaminhado, está vendo fazendo o que é errado. Estão passando a mão, estão sendo coniventes com o erro. Mas José foi perseguido e odiado pelos seus próprios irmãos. Muitas vezes nós sofreremos perseguições por questões diretas referentes às nossas escolhas, como, por exemplo, se levantar para confrontar e para repreender o pecado. Mas outras vezes nós seremos perseguidos por questões indiretas, que não estão diretamente relacionadas a nós. E que não se referem às nossas escolhas, como é uma segunda coisa que ele vai sofrer por parte dos seus irmãos, e que José não era culpado disso. Sabe o que era? Era a inveja. Ele sofreu não somente a perseguição dos seus irmãos, mas sofreu, de uma forma indireta, a inveja dos seus irmãos, que não queriam ver ele prosperar. Que olhavam para ele e o ridicularizavam. Lá vem um sonhadorzinho, lá vem ele. Não conseguiam conversar com seu irmão pacificamente, porque esperavam que seu irmão fosse conivente com os erros. Quando você sabe que o teu irmão está pecando, quando você sabe que o teu irmão está se desencaminhando, e eu digo seja irmão de sangue ou irmão na fé, e quando você não confronta, você está sendo conivente. Se você ama o teu irmão, se você ama o teu amigo e se de fato o considera, você deve confrontá-lo quando ele está errando. Porque mais vale as feridas feitas pela lealdade de um amigo do que os beijos recebidos por aqueles que falsamente nos lisonjeiam. Toma muito cuidado, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Olha o que diz em Gênesis 37, 11. Gênesis 37, 11. Está aqui a declaração. Seus irmãos, pois, o quê? O invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. A inveja é uma situação que a gente tem que lidar nesse mundo e tem que saber como lidar. Existem muitas pessoas que nos invejam e que nós nem temos conhecimento. Mas note quando a pessoa está se desencaminhando, quando a pessoa está no caminho errado e vê o outro que está de uma forma certa prosperando, como a inveja é uma realidade. Lembram de Caim e Abel? Abel, quando oferece ao Senhor a sua oferta, e que a oferta de Abel é acolhida por Deus, e a oferta de Caim é rejeitada, qual é o sentimento que vem ao coração de Caim? Inveja. Inveja. A prudência de Davi, o que trouxe por parte de Saul? A Bíblia nos diz que Davi era prudente, andava com prudência. E essa prudência, essa atenção e sempre os passos bem medidos de Davi trouxeram a inveja de Saul. Principalmente quando a música das mulheres soou mal aos ouvidos de Saul. Quando após Davi matar o gigante Golias, as mulheres do reino cantam: Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. A inveja vem ao coração de Saul. Que falta a ele, se não tomar o reino de mim?
Nós temos que lidar com a inveja daqueles que se opõem a nós e que muitas vezes estão pertinho de nós, nos bajulando, mas nos invejando. O sucesso de Daniel despertou a raiva dos outros governantes. Quando o rei coloca Daniel acima dos outros 122 homens no reino, quando dá a ele uma posição de destaque, e isso conquistado com muito suor. Porque quando vem a grande tarefa que foi dada àqueles jovens que foram levados exilados para a Babilônia, você se lembra? Muitos jovens nobres foram levados para lá. E foi dada uma tarefa: olha, nós vamos dar para vocês as leis do nosso reino, as leis dos caldeus, estudem. E depois nós faremos uma chamada oral. E aquele que se sair melhor depois do estudo das leis, nós os colocaremos em posição de destaque. Grande parte dos jovens que lá foram estavam interessados em matar o tempo, aproveitando-se das iguarias do rei e tomando o vinho do rei. Mas Daniel propôs no seu coração: eu não vou me contaminar, eu vou continuar temendo ao meu Deus, eu vou estudar esse raio dessas leis aqui, porque eu quero me sair bem. E a Bíblia nos diz que ao término de 3 anos foram chamados para chamada oral. Quem é que se saiu melhor? Daniel. Porque ao invés de estar nas baladinhas, aproveitando o fim de semana, nas universidades da vida, fumando cigarrinho eletrônico, ou cheirando narguilizinho, ele estava olhando para as leis, e ele foi retribuído. Não se contaminou, estava longe de casa, fora dos olhares do seu pai e dos sacerdotes. Mas ele sabia que existia um nos altos céus que o contemplava, e esse que o contemplava é Deus. E a ele nós não enganamos, amém ou não? Não enganamos! E Daniel então é bem sucedido, passou na prova da OAB dos caldeus. Passou na prova. Foi aprovado e passou a ser legislador lá, no país estrangeiro. Enquanto os outros que estavam experimentando lá do vinhozinho do rei e nas orgiazinhas ficaram para trás. Sabe o que isso trouxe? Inveja. E eles falaram: a gente precisa puxar o tapete desse Daniel. Irmãos, a gente vai ser perseguidos quando a gente quer andar de forma justa. E nós seremos perseguidos também pela inveja daqueles que insistem em querer viver uma vida torta e não querem ver o teu sucesso. Por isso, mais uma vez, toma cuidado com quem você está se relacionando. Porque a vida cristã, ela promete adversidades. Mas olha, outra adversidade que a gente pode sofrer na nossa vida por andarmos em justiça, por sermos verdadeiros cristãos, é a afronta e a ridicularização. Olha o que diz em Gênesis 37, 19. Gênesis 37, 19 diz: viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. A gente está falando de irmãos conspirando contra o próprio irmão. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor, lá vem o sonhadorzinho. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Vamos acabar com a vida do nosso irmão agora, vamos lançá-lo dentro dessa cova, vamos matá-lo, vamos matar um animal e sujar as roupas dele com sangue. Vamos dizer para o nosso pai que encontramos somente as roupas dele ensanguentadas. Uma fera talvez o tenha devorado. Afronta, ridicularização, conspiração, nós teremos que sofrer isso, se quisermos andar piamente. Lá vem o sonhador mor. Quantas vezes não fomos ridicularizados em nossa vida? Lá vem o crentinho, ó. Lá vem o santarrãozinho. Olha lá agora. Quem está no pecado e quem está no erro sempre vai querer nos humilhar, vai querer nos ofender, vai querer nos ridicularizar, vai querer nos afrontar, vai conspirar contra nós. E a gente precisa saber em quem a gente crê e a quem a gente quer honrar. Mas na nossa vida cristã, as adversidades não são somente as perseguições, seja porque a gente se levanta contra o pecado ou seja motivado pela inveja. As adversidades não serão somente as afrontas e a ridicularização, mas as adversidades que nós teremos que sofrer também nessa vida e enfrentaremos são as tentações. E José sofreu isso.
Foi enviado para a casa de Potifar, e olha o que diz lá em 39, 7 a 12. Gênesis 39, 7 a 12. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Você sabe o que é isso? Essa mulher devia ser linda, porque ela era casada com um nobre, e os nobres podiam ter as mulheres que eles quisessem. Não era um bagaço, não era um bagulho. Era um mulherão. Pode ter certeza disso. Os melhores dotes pertenciam a essa mulher, que chega para o jovenzinho de 17 anos, hormônios à flor da pele, e que vai parar na casa do Potifar. A mulher chega e fala: deita-te comigo. Vem cá, vem, meu xodozinho. Vem cá, meu marido não está dando no couro. Vem cá, eu me apaixonei por você. Deve ter se arrepiado nas costas o José. Porém, que fez José? Recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Ou seja, o meu senhor não tem câmera escondida aqui. O meu senhor não botou ninguém para vigiar porque ele confia em mim. Ele me colocou aqui porque confia em mim e entregou em minha mão tudo que tem. Tudo! Ninguém é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Tudo que tem aqui ele botou na minha mão, menos a senhora. Não, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Como, pois, faria eu tamanha maldade? E note, maldade e pecaria contra Deus. Você já se conscientizou que pecado é algo que a gente pratica não contra o nosso próximo? Eu não peco contra o Roberto, eu não peco contra o Ezequias, eu não peco contra a Paula, eu peco contra Deus. Enquanto você não se conscientiza que o pecado é algo que ofende a Deus, você vai continuar pecando, achando que eu só estou ofendendo o meu irmão. Você está ofendendo a graça de Deus. E ele reconhece e diz: eu não pecaria contra Deus. E aconteceu que, falando ela cada dia José, não foi uma tentaçãozinha de um dia, não. Todo dia, gente, cada dia essa mulher se aproximava dele e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia que ela veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava ali, e ela lhe pegou por sua roupa dizendo: deita-te comigo. Ela agarra ele, agarra a roupa dele. Mulher insaciável, mulher que queria aqui destruir a vida de um jovem temente a Deus. Que fez ele? Quer saber de uma coisa? Vou me deitar com ela logo, é isso? Deixa eu mostrar aqui o quão viril e o quão macho eu sou. Porque hoje em dia essa é a cultura que muitas vezes alguns dos pais passaram para os seus filhos, de que você tem que mostrar o quão macho você é, o quão homem você é. Pega todas. Pega. Se lambuza. Mas esse aqui mostrou que era homem, e de fato homem. Ele foi embora e deixou a mulher a ver navios. Tentação, nós vamos ter que lidar com as tentações. Será que nós estamos livres? Será que esse que vos fala está livre? Será que você está livre? Agora não pensa que é só tentação sexual, não. Tem a tentação de roubar, de se apropriar o que está ali fácil, dando sopa para diante de você. É a tentação de mentir para ser bem-sucedido. Quantas pessoas não mentiram durante todo esse tempo aqui de pandemia? Mentiram na cara dura para poder se apossar de um benefício do governo? Quantos já não mentiram na cara dura para conseguir uma bolsa de estudos? A tentação está aí. Quantos não mentiram até sobre o seu estado civil para poder conseguir alguma coisa de mão beijada? O que dizer dos vícios? Mas sabe o que eu tenho para te dizer aqui? São as palavras de Paulo, na primeira de Paulo aos Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão
Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, e juntamente com a tentação também dará o escape. Escape. Nós não sofreremos adversidade só na forma de uma perseguição, seja porque a gente se levanta contra o pecado, ou seja porque os outros alimentam uma inveja contra nós. Nós não sofreremos perseguições simplesmente na forma de uma ridicularização, de simplesmente ali uma afronta, a uma conspiração contra nós. Nós não sofreremos também, única e tão somente adversidades, na forma de uma tentação, mas também enfrentaremos adversidades na forma de calúnias. E é isso que acontece no texto a seguir, a partir do versículo 13 do mesmo capítulo 39. Aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo. Eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela mostra a roupa que estava em suas mãos. Roupa não que ele veio para estuprá-la, uma roupa que ficou na mão dela porque ela tentou seduzi-lo. Você viu como o discurso muda? E hoje em dia, isso não tem acontecido em nossos dias? Toma muito cuidado, jovem. Toma muito cuidado, homem. Toma muito cuidado com quem você se relaciona. Toma muito cuidado que você está achando, às vezes, está por cima da carne seca e depois virá, quem sabe, a calúnia para cima de você. Toma muito cuidado com as coisas de mão beijada. Toma muito cuidado com as coisas fáceis. A gente vê isso tudo acontecendo. E, infelizmente, por algumas mulheres, tal qual a mulher de Potifar, as mulheres verdadeiras, quando sofrem de fato um abuso, uma violência, um estupro, acabam não sendo levados a sério por causa das oportunistas. A calúnia veio para cima dele. E sabe o que isso custou? Versículo 19 e 20. Aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Você já foi caluniado? As pessoas já levantaram um falso testemunho contra você? As pessoas já inventaram conversas sobre você? Isso é o que José estava passando. Não somente a perseguição, porque ele se levantava contra o pecado ou porque as pessoas o invejavam, não somente a perseguição na forma de uma afronta, na forma de uma ridicularização, de uma conspiração, não somente a adversidade na forma de uma tentação, mas agora também na forma de uma calúnia. Nós não estamos livres, irmãos. Na 1 de Pedro 3, 16 e 17, olha o que diz na 1 de Pedro 3, 16 e 17. Tendo uma boa consciência, tenham uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Fica firme, meu amado. Deus honra aqueles que ficam firmes. Amém ou não? Mas a adversidade pode vir na forma de desapontamento. Tudo isso José sofreu. Olha o desapontamento. Pela calúnia, José vai parar no cárcere e lá conhece 2 presos. Lembra? Um era o copeiro do faraó e o outro era o padeiro do faraó, que contam a José seus sonhos. O padeiro disse: eu tive um sonho esquisito, eu tinha na minha cabeça 3 cestos de pães. E sabe, eu ia carregando esses cestos de pães e de repente as aves vieram voando e comeram, bicaram, comeram, destruíram todos os pães e os manjares que eu vinha trazendo nesses 3 cestos. Isso está me atormentando, que eu não sei o significado desse sonho.
E o copeiro falou: eu também tive um sonho. Eu sonhei que eu vinha com um copo para servir vinho ao rei. E de 3 ramas de uvas eu espremi, fiz o suco e servi o rei. O que significa? José disse: olha, eu tenho boas e más notícias. Vocês querem ouvir primeiro as más ou as boas? Para você, padeiro, essas aves bicando e comendo tudo que estava nesses 3 cestos na sua cabeça, significam que em 3 dias a sua cabeça será pedida. Você vai morrer, cara. E para você, copeiro, essas 3 ramas de uva que você espremeu e fez o vinho para servir para o rei, também significam 3 dias, mas significa que em 3 dias você vai ser restituído ao seu ofício de servir vinho para o rei. E sabe o que aconteceu depois de 3 dias? Exatamente o que José disse. O padeiro e o copeiro voltou. José, depois de ter revelado esses sonhos, pela graça de Deus, irmão, não fica aí correndo atrás de sonho não, tá? Isso era uma forma particular do Senhor falar lá, porque tem gente que sonha às vezes. Ai, sonhei, o que isso significa? Significa que você às vezes foi dormir de barriga cheia e ficou delirando. Pode ser, muitas vezes é isso. Muitas vezes você está delirando, você fica assistindo lá, maratonando numa série inteira no fim de semana e depois vai sonhar com alguma coisa que subliminarmente você viu durante essa sua maratona. Então não fica se guiando por sonhos, não. Hoje o Senhor quer falar para a gente, mas quer falar pela sua palavra. Mas aqui Deus tinha um propósito na vida dele. E aí ele falou: olha, quando isso acontecer de fato, lembra de mim? Quando você estiver diante de Faraó, fala para o Faraó que você encontrou um jovenzinho hebreu aqui e que foi injustamente acusado de um crime que ele não cometeu. Por favor, você pode interceder por mim? E aí o copeiro disse: ó, conta comigo. Não me esquecerei de ti. E sabe o que o nosso irmão percebeu? Que ele foi esquecido. A ingratidão, meus amados irmãos, é uma coisa terrível. Esse copeiro foi restituído ao seu ofício e nem se lembrou de José. Você já sofreu ingratidão? Isso te trouxe desapontamento? Irmãos, quanta ingratidão a gente tem sentido por pessoas que já passaram por esses bancos. Que receberam a boa palavra do Senhor, que receberam o socorro bem presente no momento das suas angústias, e que tem tratado esse povo aqui, com ingratidão. Há um ditado que diz que a ingratidão tem 2 filhos: o orgulho e a falta de memória. Porque todo ingrato é orgulhoso e todo ingrato é esquecido. Entra numa crise de amnésia fora do comum. Nós estamos sujeitos em nossa vida a enfrentarmos esse tipo de adversidade, sabia, Carol? O desapontamento pela ingratidão. Mas a Bíblia diz que nós devemos continuar fazendo o bem. Porque o louvor não vem dos homens. O louvor virá de Deus. Segundo ponto da mensagem, para a gente se encaminhar para o fim. Por que Deus permite todas essas adversidades? Por que Deus permitiu tudo isso na vida de José? Se era um homem tão temente a Deus? Essa sua trajetória de adversidades começa com 17 anos. Ele é vendido pelos seus irmãos com 17 anos. Ele vai parar nessa prisão e fica nessa prisão, meus amados irmãos, por mais uma temporada de tempo até os 28 anos. Dos 17 aos 28, ele fica nessa prisão. Passou 2 anos ele lidando com a ingratidão, com o desapontamento de ter socorrido e ajudado um homem que não se lembrou dele. Eu não sei há quanto tempo você está se remoendo com a ingratidão e com esse desapontamento.
Mas eu quero que você agora se alegre, porque no segundo ponto da nossa mensagem, eu quero que vocês saibam que durante nossas adversidades, Deus nos ensinará lições preciosas. E a primeira lição preciosa que nós precisamos aprender hoje, para que nos reanime, para que nos fortaleça, é a lição de que Deus nunca nos abandona. Amém ou não? Você não ouviu? Deus nunca nos abandona. Amém ou não? Você não ouviu? Deus nunca nos abandona. Você pode dizer amém ou não? Ele nunca, jamais nos abandona. Deus em momento algum abandonou José. E José estava ciente disso. Olha o que diz no capítulo 39, 1-3. José foi levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com quem? Ele foi vendido, gente. Ele foi injuriado pelos seus irmãos, lançado numa cova, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Vai parar na casa de Potifar. Mas sabe o que a Bíblia nos diz? Que no meio dessa adversidade, alguém estava com José. E quem é que estava com José? O Senhor. O Senhor estava com José e foi homem próspero. Como eu posso ser próspero vivendo como escravo? Foi próspero. Porque vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Não importa o momento obscuro que você esteja passando da tua vida, o momento mais adverso, saiba essa grande verdade, essa preciosa lição que o Senhor quer nos ensinar. Deus nunca nos abandona. Amém ou não? Deus nunca nos abandona. Apesar disso, a gente sabe, ele foi caluniado e vai parar no cárcere. Mas olha o que diz no mesmo capítulo 39, versículos 20 e 21. Olha o que acontece lá no cárcere. Caluniado, injustiçado, pagando um crime que ele não cometeu. O versículo 20 nos diz que o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Mas olha o que diz o versículo 21. O Senhor, porém... não ouvi. O Senhor, porém... Quem é que estava com José no meio do cárcere? O Senhor. Dá para você botar na tua cabeça que esse evangelho que te pregam aí fora não é o evangelho de Cristo? O Senhor não nos promete livrar-nos das adversidades, mas o Senhor nos promete livrar no meio das nossas adversidades. Amém ou não? O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, mas o Senhor livrou Daniel na cova dos leões. O Senhor não livrou os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, da fornalha de fogo. Porque hoje a mensagem é aquela: não, nenhum mal pode vir sobre nós. A gente não pode sofrer adversidade. E se você está passando, é pecado. Mas o Senhor livra Sadraque, Mesaque e Abdenego no meio da fornalha de fogo. É quando o rei olha para lá e fala: nós não lançamos 3 ali, mas eu estou enxergando 4. Espera aí. São 4 mesmo? E o 4 tem o aspecto do Filho dos Deuses. Era o próprio Senhor Jesus caminhando com Sadraque, Mesaque e Abdenego no meio da fornalha de fogo. É por isso que Isaías nos diz: quando você passar por fogo, ele não te queimará. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Amém ou não? Deus está com você no meio das tuas adversidades. Ele vai parar diante de Faraó, e olha o que acontece no capítulo 41, 37 a 39. Capítulo 41, 37 a 39. Essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu.
Quando eu olho para a vida de Abraão, dos patriarcas, quando eu olho para a vida de Isaac, eu vejo na realidade o faraó chegando para Abraão e o Abimeleque depois chegando para Isaac falando: que mentira é essa? O que é isso que você fez? Por que você mentiu dizendo que a tua esposa não era tua esposa e era tua irmã? Mas a gente vê aqui José sendo honrado pelo próprio inimigo. Eu vejo nesse homem o Espírito de Deus. Eu vejo que tudo que esse homem coloca a mão prospera, seja na prisão, seja no cárcere, seja na casa de Potifar, seja diante do faraó. O Senhor quer te honrar, mas para isso você precisa estar convicto de que você vai continuar firme diante das adversidades. Amém ou não? Elas virão, é certeza absoluta que elas virão. Mas o Senhor te espera de pé. A que você não se esqueça dessa primeira grande verdade e promessa maravilhosa: Deus nunca te abandonará, Deus nunca te deixará. Eu não te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ainda que os montes caiam diante de nós, há um Deus que nunca nos abandona, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor permite essas adversidades para te tornar e me tornar mais humildes. Humildes. Na segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, o apóstolo Paulo roga a Deus por 3 vezes. Diante de uma revelação recebida da parte de Deus, onde Deus o leva para conhecer só um pouquinho dos aspectos das mansões celestiais, ou seja, num terceiro céu, num céu dessas galáxias, no céu dessas estrelas. O Senhor o revela como que é esse céu criado por Deus. Não leva nem sequer para as moradas celestiais. Mas diante dessa visão, para que ele não se exaltasse, a Bíblia nos diz na 2 de Paulo aos Coríntios 12, 7, que para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, foi dado a ele um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Porque você e eu precisamos estar convictos que não é você quem vence, que não é a sua capacidade quem te leva para a vitória, não são os seus bens adquiridos, não é a conta bancária que você tenha, não é a tua sabedoria, não são os níveis de doutorado ou pós-graduação que você tenha alcançado, nada disso para Deus te serve. Mas sabe, você precisa saber e ter a visão de João Batista no livro de João 3,30, quando João declara: ele precisa crescer e eu preciso diminuir. O que Faraó viu em José, o que o carcereiro viu em José, o que Potifar viu em José, Deus. E é isso que o mundo precisa ver em você e em mim. Deus. A grande bênção que as adversidades nos ensinam é, primeiro, de que o Senhor nunca nos abandona. E, em segundo lugar, que a gente precisa baixar um pouco a nossa bola e nos tornarmos mais humildes, porque importa que Ele cresça. Não é por nós, não é por força, não é por violência, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas é Deus em nossas vidas. Amém ou não? E eu poderia dizer tantas outras coisas, mas eu quero encerrar com o texto de Tiago 1, 2 a 4. Sabe o que as adversidades revelam para a gente de bênçãos de Deus para nós? Não somente a consciência de que Deus jamais nos abandona, não somente a consciência de que cada vez mais precisamos exaltá-lo e Ele precisa aparecer em nossas vidas e nós nos diminuirmos, humildade,
Mas em terceiro lugar, em Tiago 1, 2 a 4, nos diz que o grande presente que a adversidade vai trazer para ti e para mim é a paciência. Paciência. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Ô Pai Celeste, eu tenho que enfrentar isso com alegria? É isso mesmo. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Toda a sequência de adversidades enfrentadas por José revelou, depois de pelo menos 20 anos, qual a razão de todo o seu sofrimento. Por que 20 anos, pastor? Com 17 anos, ele foi vendido pelos irmãos. Com 30 anos, ele se apresenta diante de Faraó. Interpreta os sonhos de Faraó. Faraó vê graça e vê Deus nele e o eleva a segundo homem do reino. Faraó coloca o seu anel no dedo de José e diz: olha, depois de mim, você manda em tudo. Ouçam o que esse homem diz e obedeçam ele em tudo. Vocês se lembram? A interpretação dos sonhos de Faraó indicava que viriam quantos anos de prosperidade, de abundância? 7. E depois dos 7 anos de abundância, viria o quê? 7 anos de escassez. Sabe quando é que José vai entender a razão de tudo isso? Pacientemente. Você não encontra na história de José, em momento algum, ele questionando ou praguejando contra Deus. Mas você vê esse homem pacientemente aguardando a resposta do Senhor. Com 17 ele vai para a casa de Potifar. Com 30 ele se apresenta diante de Faraó. 7 anos de abundância, ele já estava com 37 anos. Com quantos anos ele foi para o Egito? 17. Com quantos anos ele vai se reencontrar com seus irmãos? 37. Pelo menos 20 anos ele passando e enfrentando as adversidades na vida. Quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo você já está reclamando? As adversidades trazem um grande presente da parte de Deus. Gerar em nós paciência, e por paciência, leia-se resiliência. A gente pode até entortar, mas a gente não vai quebrar. Porque Deus não nos abandona. E quando com humildade nos submetemos a Deus, a resiliência e a paciência são frutos benditos decorrentes dessas adversidades. É aí que eu chego em Gênesis 50, 20. Depois de pelo menos 20 anos, com os irmãos apavorados, achando que José iria matá-lo. Papai está morto e agora... Ele não nos matou até agora porque papai estava vivo, mas papai Jacó morreu, agora já era. Vamos implorar. Em Gênesis 50, 20, nós temos a conclusão do poema da vida de José. Quando ele diz: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou, o converteu, o transformou para bem. Lembra? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Vocês intentaram mal, mas sabe o que Deus fez com esse mal? Converteu esse mal em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Oh, meus amados irmãos, não foram vocês que me trouxeram para o Egito. Foi Deus. Para que hoje nós estivéssemos aqui vivos.
e não morrêssemos com a fome. Eu concluo dizendo que nossas vidas, meus amados irmãos, são feitas de momentos. Em cada um desses momentos, nós estamos sujeitos a enfrentarmos situações adversas. Os altos, os baixos, a montanha, os vales e até o fundo do poço. Alegrias, tristezas. Como nós temos narrado esses nossos momentos? Lembra do que o salmista diz? A nossa vida é como um conto que se conta. Por isso, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O sofrimento não é em vão. A adversidade não é em vão. Mas o Senhor tem muito a nos ensinar. Primeiro, que Ele nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Segundo, Ele está, quem sabe, baixando um pouco da tua bola, para que Ele apareça na tua vida e não você. Não são os teus feitos, não é a tua sabedoria, não é a tua capacidade, mas é Deus. E quem sabe pacientemente, como depois de praticamente 20 anos, você possa reconhecer e concluir o conto da sua vida com o último texto, e nós encerramos, de Filipenses 2, 13 a 15. Em Filipenses 2, 13 a 15, a palavra de Deus diz o seguinte: porque Deus, porque quem é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. E tudo isso segundo a sua boa vontade. Fazei, portanto, todas as coisas sem... Fazei todas as coisas sem... Calma. Murmura não. Não murmure em nome de Jesus. É Deus quem opera, tanto querer como efetuar. Tira da tua boca a murmuração, tira da tua boca as palavras que não agradam a Deus. Não murmura, meu irmão. Sabe o que é que os habitantes do inferno terão que presenciar e conviver durante toda a eternidade? E o que não vai faltar no inferno? Murmuração. Mas abra a tua boca em um canto de louvor a Deus, amém ou não? Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Façam todas as coisas sem murmurações nem contendas. Para quê, pastor? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Amém? Nós somos a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Brilhe, amado, brilhe, meu irmão, brilhe mesmo em meio às adversidades. Que o mundo veja Deus em você, que o mundo veja Deus em mim. Continuaremos, apesar da possibilidade das adversidades, a continuarmos nos levantando contra o pecado. Sofreremos adversidades, mas no meio delas perceberemos que Deus nunca nos abandona. E com humildade e paciência, aguardaremos o glorioso dia em que as aflições do tempo presente jamais poderão se comparar com a glória que nós teremos no porvir. Fecha seus olhos, eu quero orar por você. Pastor, ora por mim, pastor.